Olá, bem-vindos a mais uma edição do Reverso UFES, o telejornal laboratório do curso de Comunicação Social. Hoje você vai conferir como a universidade está enfrentando a atual crise hídrica e contribuindo para a economia de água. Vamos ver também como funciona o processo de locação nos prédios da UFES. Nova regra de utilização do teatro para realizar colação de grau entra em vigor no ano que vem. Consumo de séries em novas mídias passou a ser objeto de estudo em grupo de pesquisa. Saiba também como está a prática de esportes dentro do campus. Agora, na 21ª edição do Reverso. A crise hídrica vem afetando todo o país, sobretudo a região sudeste, que sofre com a falta de chuva e a redução nos níveis de água que abastecem os grandes centros. Pois é, Kaique. O Espírito Santo enfrenta a pior seca dos últimos 40 anos e agora mais do que nunca precisa mudar hábitos e consumir de maneira consciente. A repórter Brígida Valadares foi conferir como a universidade está enfrentando este momento. Uma gotinha, depois outra, e lá se vão 46 litros de água por dia pela torneira. Com essa brincadeira, o que era aparentemente inofensivo vira um problemão. No Espírito Santo, a média de consumo vai muito além do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Enquanto a quantidade ideal é de 100 litros por dia por habitante, somos os responsáveis por gastar o equivalente a 134 litros. E é aí que a conta chega. O prejuízo é alto e nos faz entender que o que era muito pode ter prazo de validade. É nesse momento que aquelas pequenas ações de economia podem fazer diferença. Todo mundo parece que já sabe o que fazer. É simples e pode começar em casa. Lá em casa a gente tenta economizar ao máximo água, fechando a torneira na hora de escovar os dentes, economizando na hora do banho, questão de tempo também. A gente demorava bastante, tomava banho de 10 minutos, agora a gente está reduzindo, tomando banho de 3. Em questão de carro, a gente está lavando o carro mais ou menos de 3 em 3 semanas, assim, coisa que a gente lavava toda semana. Estamos usando ensaboar as vasilhas para depois enxaguar todas de uma vez só. E eu queria ter um reservatório extra para poder aproveitar a água da chuva também. Para o professor Antônio Ferreira, essas mudanças de hábitos são fundamentais para a superação da crise da água. Esse tipo de crise sempre vai ocorrer. E uma das formas de reduzir os riscos de falta d'água é exatamente a economia de água doméstica, por exemplo, a redução das demandas de água. Se sabe que há um grande desperdício domiciliar. O importante é o seguinte, a estiagem é um principal causador, mas existem problemas que agravam o problema. É a questão da água nos rios, córregos, que é a questão da bacia hidrográfica que foi praticamente desmatada no último século passado. Então o desmatamento faz com que não haja uma recarga de água para o subsolo, porque as raízes das árvores abrem caminho para isso. E essa água que está lá no subsolo é que permite, por exemplo, que o Jucu e o Santa Maria não tenham secado mesmo passando um mês sem chover na sua bacia. Então, a recuperação das bacias hidrográficas é algo muito importante e nós temos as novas políticas de recursos hídricos estadual e nacional que precisam ser agilizadas na sua implementação. Com o apelo para a economia, a população tem se sensibilizado e feito a sua parte. De acordo com a CESAM, entre janeiro e agosto deste ano foram poupados no Espírito Santo mais de 9 bilhões de litros de água, o suficiente para abastecer a 300 mil habitantes durante 3 meses. Esse apelo conjunto tem mobilizado a universidade, que adotou medidas de preservação de água. O gerente de planejamento físico da Prefeitura Universitária, Francisco Canissali, explicou como a UFES tem se adequado para ajudar na economia de água. Atualmente, a Universidade Federal do Espírito Santo, pela sua Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, a PROPLAN, ela elaborou uma cartilha que será distribuída à comunidade universitária, né? Conscientizando tanto o consumo de água quanto de energia, né, para que se faça a redução, né, do consumo, visto a crise hídrica que a gente se encontra, no caso,
tanto o Estado do Espírito Santo quanto o país. Outras ações que nós temos desenvolvido para a redução do consumo de água é a substituição, né, gradativa das torneiras dos banheiros, né, de toda a instituição, da UFES no caso, por torneiras que sejam por pressão, né, para que se tenha uma redução do consumo de água. Para o professor Edmilson Teixeira, do Departamento de Engenharia Ambiental, é fundamental que a universidade se envolva nessa questão, contribuindo com soluções junto à sociedade. Cada centro da universidade você vai encontrar pessoas, desde áreas sociais, né, etc., que vão estar desenvolvendo atividades que vão, de alguma forma, como eu disse, contribuir para o assunto. Nas engenharias, o nosso laboratório em particular, assim, trabalha em estudos pilotos, desenvolvimento de metodologia, mas é difícil dizer que a UFES, como uma instituição, digamos, ter organizado um projeto que fosse integrado, interdisciplinar, pondo todo mundo para tratar dele. A gente não tem um projeto assim. A CESAM criou um hot site que orienta a população sobre as mudanças de hábitos que ajudam a superar essa crise. O endereço é cesam.com.br/economize água. Nos deparamos diariamente com diversos comércios já instalados em pontos fixos da universidade. Esse serviço acaba estabelecendo o mercado dentro da UFES e contribui para a economia, através de seus aluguéis. Porém, poucas pessoas sabem como funciona o processo de licitação destes espaços. Muitos são os serviços disponibilizados no campus: cantinas, copiadoras, agências bancárias. Sobre a utilização desses espaços na universidade, a Lei 8.666, artigo 2º, estabelece que as obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação. Segundo os gerentes de licitações e contratos da Prefeitura Universitária, uma empresa pode ocupar mais do que um espaço na universidade, desde que ela tenha condições de prestar esse serviço. Bom, normalmente os contratos são celebrados com a vigência inicial de 2 anos pela questão do interesse econômico no espaço. Pouco antes de finalizar os 2 anos, é feita a avaliação se há interesse ou não na prorrogação do contrato. O fiscal que vem acompanhando a execução dos serviços, ele faz a avaliação do interesse na manutenção daquela empresa naquele espaço. Ele pode pedir a prorrogação por um período equivalente ou até um período um pouco menor, desde que o somatório de todos os períodos, desde a assinatura do contrato até o encerramento do contrato, não ultrapasse o período máximo de 5 anos previsto na lei. Segundo a Comissão Permanente de Avaliação da UFES, antes de dar início ao processo de licitação, há uma avaliação dos imóveis e terrenos nas redondezas da universidade. A comissão traça um comparativo e estabelece um valor mínimo para a alocação dos espaços da universidade. O prazo máximo para a vigência da licitação é de 5 anos. E ainda, segundo a comissão, há a fiscalização da qualidade dos serviços prestados, a fim de possibilitar a renovação dos contratos. O aluguel dos espaços é corrigido anualmente. Os proprietários encontram dificuldades para a arrecadação de verba, principalmente devido ao período de funcionamento da universidade, que fica ativa somente 8 meses por ano. Então, esse é um problema que nós temos do próprio negócio, porque nós temos que se adaptar ao calendário anual dos alunos. Até hoje nós não tivemos uma reclamação, então esse órgão que fiscaliza é a prefeitura, eles vêm aqui uma vez por mês. Embora exista fiscalização da qualidade dos serviços prestados na UFES, muitos alunos desconhecem a possibilidade de reclamação com o órgão ou pessoa responsável. Então, eu não tinha ciência de que os serviços prestados aqui na UFES tinham fiscalização e também eu não sabia nem a quem reclamar, se caso houvesse algum problema, sei lá, com a Xerox ou com a cantina e tal. Questionamos a Prefeitura Universitária e a Reitoria em relação à destinação das verbas recebidas desses locais alugados, bem como sobre o processo de fiscalização desses estabelecimentos. Mas até o fim dessa reportagem, ambos não se pronunciaram. A Prefeitura ressaltou também que o restaurante universitário tem um sistema de licitação próprio, assim como os campi de Alegre e São Mateus. O final do ano está se aproximando e muitos alunos finalistas esperam ansiosamente pela cerimônia de colação. O que muitos ainda não sabem é que houve algumas mudanças na utilização do espaço da universidade, que começam a valer a partir do ano que vem. A solenidade de formatura não se constitui em festa ou representação teatral,
Colar grau é um ato obrigatório, realizado em sessão pública e solene, de forma coletiva e gratuita. A cerimônia que oficializa a conclusão de curso é um direito de todos os formandos e torna o estudante apto para o exercício da profissão. A colação de grau é responsabilidade de cada centro de ensino e muitas cerimônias são realizadas aqui, no Teatro Universitário. Mas se a sua turma vai colar grau em 2016 e contratou alguma empresa especializada para esse tipo de serviço, fique atento. A partir do ano que vem, o teatro só realizará colações solicitadas pelos diretores de centros de ensino. Na prática, isso significa que qualquer outro tipo de cerimônia de colação que não seja oficial não poderá mais acontecer dentro do espaço da universidade. Para o superintendente de Cultura e Comunicação da UFES, Edgar Rebouças, as mudanças buscam apenas se adequar ao normativo 59/2000. O cumprimento de uma norma que existe na universidade, uma resolução desde o ano 2000, que normatiza a colação de grau dos cursos da universidade. E vários cursos utilizavam o teatro para fazer essa colação de grau ou para eventos ligados ao que estava em torno da formatura. O que vinha acontecendo é que esses pedidos não eram feitos dentro da normalização, que, segundo a resolução, quem organiza a colação de grau são os centros. Então, o que a gente fez agora foi simplesmente pedir para que essas solicitações venham do diretor ou diretora do centro e a gente vai atender à medida da utilização do teatro. Vamos realizar as atividades acadêmicas no teatro a partir de demandas de colação de grau vindas de diretores de centro ou demandas de programas de pós-graduação ou cursos para eventos, que também passam pelo aval dos diretores de centro. A colação de grau é o momento mais importante da vida acadêmica de um estudante universitário. Quando a hora de compartilhar essa etapa com amigos e familiares se aproxima, muitos alunos recorrem às empresas especializadas para auxiliar na realização dos preparativos. O pacote de serviço prestado por essas empresas também oferece um outro tipo de cerimônia, que simula uma colação. Bem diferente da solenidade oficial oferecida pela UFES, esse evento não possui nenhum valor legal, se tornando meramente simbólico. Toda colação realizada pelos centros precisa seguir o regulamento da UFES. Acontece que as cerimônias simbólicas contrariam a Resolução 59/2000, ao permitirem que alunos que não estão aptos a colar em grau possam participar de uma cerimônia mesmo simbólica, dentro do espaço da universidade. Fábio Teixeira, chefe substituto do setor de divisão de colação de grau, acredita que as cerimônias simbólicas podem confundir alunos e familiares que não estão cientes da situação acadêmica do estudante. A grosso modo, a gente analisa a carga horária dos alunos para ver se eles estão aptos à colação de grau. Então, os alunos protocolam um pedido de colação de grau no prazo do calendário acadêmico. A gente vai analisar, ver se a carga horária está certinha, ver se eles cumpriram todas as disciplinas, ver se eles estão kits com relação ao ENAD, e a gente encaminha a documentação aos centros de ensino para que seja realizada a colação de grau. Sem essa cerimônia, sem assinar ato, sem receber a documentação, ele não está de fato formado, por mais que a carga horária dele esteja completa. Tem um prazo estipulado no calendário acadêmico que o aluno vai preencher um formulário no site da Prograde e vai trazer a documentação aqui e protocolar. Geralmente é uma semana, os alunos fazem esse pedido e aí no final do período os cursos marcam a colação de grau. O Teatro Universitário atende tanto demandas culturais quanto acadêmicas. O espaço é administrado pela Superintendência de Cultura e Comunicação, SUPEC, e para utilizá-lo é necessário obedecer algumas regras. A estudante que faz parte da comissão de formatura da sua turma e vai colar grau no final do ano, explica que, além das exigências para a utilização do espaço, também existem poucas datas disponíveis e, por isso, são muito concorridas. Chegar bem cedo, porque é a ordem de chegada. Então, quem chega vai anotando o nome na lista e são as primeiras pessoas que têm o direito de escolher as melhores datas. A gente tem 4 horas para fazer toda a colação, independente da quantidade de formandos. Então, começa às 18 e às 22 horas tem que estar fechado o teatro. Caso ultrapasse 5, 10 minutinhos, você já tem que pagar 1 hora a mais, que é como se fosse uma multa, e táxi para deixar cada funcionário em casa. As séries de TV estão passando por uma grande mudança em seu consumo nos últimos anos. Seja por meio de downloads, sites de streaming ou na boa e velha televisão, os aficionados por séries estão cada vez mais se identificando com essas narrativas. O Kaique, por exemplo, que é um apaixonado por série, conta pra gente como anda esse mercado. Pois é, Nadine, eu adorei fazer essa matéria e foi muito bom poder conhecer como a série de TV tem modificado o nosso cotidiano. Foi muito interessante. Confere aí. Que atire a primeira pedra quem nunca assistiu ao menos uma série na vida.
Seja drama, ação, suspense ou as famosas sitcoms americanas, os seriados passam por sua melhor fase e conquistaram de vez o público no mundo todo. O sucesso das narrativas seriadas é resultado de vários ingredientes capazes de criar uma identificação direta com o público e de fazer com que ele fique na expectativa e precise acompanhar o próximo episódio. Para esse estudante, assistir seriados já faz parte de sua rotina. Eu tenho um costume de assistir pelo meu computador. Só que assim, a Fox, pelo menos é o que eu vejo ultimamente, eles estão lançando simultaneamente, Brasil e Estados Unidos. Aí esses eu assisto na TV simultâneo. As mais antigas eu tenho que fazer maratona. Antes eu não gostava muito, eu achava um saco, assistia 3 episódios e já estava cansado. Hoje eu assisto 9 de uma boa e nem vejo a hora passar. Geralmente eu assisto tudo de uma vez. Geralmente eu sou mais atrasado de todo mundo, porque eu tenho mais séries de todo mundo, aí eu assisto só depois. Mas aí eu assisto tudo junto. Além de possuir uma audiência indiscutivelmente grande, essas séries têm ganhado uma enxurrada de fãs a cada dia e estão vendo seu consumo mudar. José Júnior é pesquisador na área audiovisual e explica que antes, o consumidor era refém da programação das emissoras, mas agora pode assistir online na hora e lugar que preferir. Esse consumo, né, que a gente, em novas maneiras, maratonas ou de maneiras seguidas, já está sendo consumida há bastante tempo, né, dessa maneira. Nos primórdios, por definição, as séries eram normalmente semanais, né, então esperava-se os episódios, e hoje não mais. Hoje você já tem, pelo menos há uma década e meia, você já tem a possibilidade de, no começo, há mais tempo ainda, você tinha a possibilidade de gravar, né, os videocassete, pelo menos desde os anos 80. Mas mais recentemente, pelo menos de uma década e meia para cá, você já tem a possibilidade da série inteira ser lançada como um subproduto até, né? Até para faturar em cima, em box de DVDs. No caso da Netflix, eu acho que com o lançamento de vez, né, de uma temporada, de todos os episódios disponíveis de uma só vez, houve até mesmo uma modificação na produção da série. Já se leva em conta esse fator, esse fenômeno. Então, artifícios que antigamente eram fundamentais, como grandes ganchos, né, já não são mais tão fundamentais assim. A narrativa está muito mais centrada em desenvolvimento de personagens, está muito mais centrada em complexidades narrativas do que propriamente na recordação de episódios anteriores, né, ou de elementos narrativos que serão importantes. Eu acho que agora já se produz pensando nessa nova forma de consumo também. Muitos dos fãs dessas narrativas chegam a gastar horas se dedicando a analisar e comentar os episódios passados na web, como é o caso do Thiago Lourenço, que escreve para um dos maiores sites dedicados a seriados do Brasil. Meu hábito de ver série é no computador, é baixando por torrent ou... Não, é baixando por torrent mesmo. Eu conheci o Série Maníacos como leitor, pesquisando no Google, foi até na época de Fringe, isso foi 2010 mais ou menos. E no Série Maníacos tinha uma menina, Camis Barbieri, que ela ainda faz parte da equipe. As reviews dela de Fringe eram maravilhosas, ela pegava detalhes, nuances que a gente não percebia. Então, quando eu entrava no site para ver a visão dela do episódio, comecei a adquirir esse hábito de entrar no Série Maníacos, virei um leitor fã, assíduo, e depois, não, quero fazer parte da equipe também, quero escrever, até por já ter essa facilidade de já trabalhar com texto, né? Entrei para a equipe e depois entrei para o podcast, para o Pod Maníacos, que é a minha paixão. É voluntário o trabalho ainda. A gente espera que com o crescimento da internet, com as pessoas conhecendo mais essa mídia podcast, a gente possa um dia, quem sabe, até fazer isso ser nossa fonte de renda principal, né? Viver disso. A UFES possui o grupo de pesquisa Cultura Audiovisual e Tecnologia, que desenvolve estudos teóricos audiovisuais e promove a cultura de séries através de crítica, mostras e seminários. Daniela Zanetti é a professora responsável pelo grupo e explica que o projeto desenvolve estudos teóricos da cultura audiovisual com foco nas produções brasileiras e latino-americanas. O grupo de estudos, né, de cultura audiovisual e tecnologia, ele funciona como qualquer outro grupo de pesquisa, de estudos, né, que a ideia é reunir alunos, né, de iniciação científica e também os alunos do mestrado que se interessem pela questão do consumo audiovisual contemporâneo,
com um foco na questão da tecnologia, como uma certa preferência que eu tenho nos estudos para objetos, produtos, enfim, que estão mais localizados no Brasil mesmo, produzidos no Brasil e na América Latina. Então, são os objetos de preferência da gente, assim. Claro, a gente sempre faz a gente busca entender algumas pesquisas, né, como que essa influência, por exemplo, das séries americanas, da televisão americana, os canais americanos, norte-americanos, adentram no nosso universo de produção audiovisual também. Então essa é uma preocupação, mas nosso foco, por enquanto, pelo menos, eu gosto de priorizar a cena brasileira, a cena nacional e latino-americana. Agora é vez do Brasil se destacar no mercado de produção de seriados. De acordo com a Agência Nacional do Cinema, nos últimos 3 anos, houve um aumento de mais de 600% na produção e vinculação de seriados nacionais na programação brasileira. Esse aumento se deve, em parte, pela aprovação da Lei 12.485, sancionada em 2011, obrigando os canais de televisão a exibir pelo menos 3 horas e meia de conteúdo nacional em sua programação. Além disso, a possibilidade de vincular as séries também em plataformas online, com financiamentos coletivos, ajudam a divulgar e distribuir esses conteúdos. Foi usando uma dessas plataformas como apoio que o estudante Renato Miranda realizou a websérie Valdemar, que foi gravada e produzida na UFES. A gente teve autorização da Prefeitura Universitária para entrar nas locações, que a série foi gravada praticamente toda aqui dentro da UFES. Então a gente avisava onde a gente queria ir, eles até colocavam os seguranças lá para ajudar a segurança do nosso equipamento e tal. Você sabe como está a prática de esporte na universidade? Muita gente ainda não conhece, mas a universidade oferece vários projetos voltados para o público externo. Entre eles estão as atividades esportivas oferecidas de forma gratuita pelos cursos de Educação Física da UFES, que já atenderam mais de 8.000 pessoas. Esse tipo de prática faz parte também do compromisso social que a instituição tem com a comunidade. E no Centro de Educação Física, as ações são pensadas no sentido de democratizar o acesso ao esporte e à qualidade de vida. A hidroginástica existe desde 2010 e tem 37 alunos com idade média de 52 anos. Dona Neuza frequenta as aulas há 1 ano e 4 meses e percebeu melhoras na sua saúde depois que passou a fazer exercícios regularmente. Tem problema de diabetes, pressão alta, coluna. Então, de 1 ano e 4 meses, acabou-se o problema de antibiótico todo dia, né? Que tem que ter esse trabalho para as senhoras, né, dos seus 40 anos acima, tem que ter esse trabalho para eles estar exercitando para evitar esse tipo de enfermidade, como coluna, né? O contato com outras mulheres que a gente vai ganhando experiência, né? Às vezes um dia você está meio deprimida, com algum problema familiar, alguma coisa assim, você acaba ali dentro da água, você, né, dando aquele soquinho, falando, né, daquilo que está acontecendo com você, e você distrai ali, né, no meio das colegas, umas apoiam, dão uma palavra de otimismo. O projeto LAEFA, Laboratório de Educação Física Adaptada, desenvolve atividades com pessoas com deficiência intelectual e engloba 3 projetos de extensão: a Brinquedoteca, Cuidadores que Dançam e a Prática Pedagógica de Educação Física Adaptada, que atende 40 pessoas de diferentes idades. Nesse momento a gente tem trabalhado com a temática, né, do esporte, dentro do esporte trabalhando com o basquete e no caso, ainda com eles, na segunda atividade, a gente tematizou atividades circenses, né, que envolvem malabarismo, show de mágicas, né, ensinando para esses jovens essas atividades. Antes a gente tinha trabalhado com práticas corporais da juventude, natação na piscina. Normalmente melhora muito, né, o aspecto da atividade motora, a atividade de relação social, né, o envolvimento com outras pessoas, com eles. Um dos alunos da Educação Física Adaptada conta da sua experiência no projeto. Faço tudo. Você gosta daqui? Gosto, porque eu amo na UFES. Tem piscina, tem dança na UFES, tem tudo. O projeto Cuidadores que Dançam foi criado há 4 anos para as mães dos alunos que participam das atividades de educação física adaptada, trabalhando a dança como parte do processo de conhecimento do próprio corpo. Normalmente são mães, né? A ideia, né, de que o cuidado é uma tarefa feminina é muito presente ainda na nossa sociedade. Algumas, né, tiveram seus maridos, os maridos as abandonaram, enfim. Então tem uma série de situações que levam essas mães a não terem possibilidade de fazer nenhuma atividade. É um momento belíssimo, porque você percebe as mães se redescobrindo, descobrindo o seu próprio corpo, né, algo que, por talvez não ter tempo e talvez por
ter tanta necessidade de cuidar do outro, acaba esquecendo do cuidado de si. E o projeto, então, busca um pouco isso, né, de resgatar esse cuidado de si. Para as crianças da comunidade, o Centro de Educação Física tem ainda a escolinha de ginástica. A mãe de um dos alunos ressalta a importância desse projeto. Para o meu filho de 6 anos, foi ótimo porque ele desenvolveu habilidades que ele não conseguia. Por exemplo, pular corda, se equilibrar direito. E para o meu de 8 é excelente porque ele está conhecendo outro mundo, outro ambiente, né? Uma coisa que eles estão adorando também é a interação com as outras crianças. Isso é bem importante. O Núcleo de Lutas atende atualmente mais de 160 pessoas e oferece 6 modalidades de luta, entre elas jiu-jitsu e capoeira. A capoeira iniciou na UFES em 1978 e estabelece relações com outras universidades, com trabalhos e publicações até nos Estados Unidos e Suíça. O projeto Capoeira UFES ele objetiva a difusão da cultura brasileira e afro-brasileira nas comunidades, né? Formar professores de capoeira que levem a mensagem do projeto. Então isso acho que é o nosso maior desafio. Existem vários professores que já saíram daqui, que já reproduzem o projeto na comunidade de forma autônoma, que eu acho que essa é a grande abertura da universidade. Começa que a universidade é pública, e uma coisa que a gente vê muito hoje em dia é que estão tentando privatizar, tanto que já tem alguns espaços dentro da própria universidade que são fechados. Com isso, além de fazer uma interação entre o pessoal da comunidade com a comunidade interna da UFES, é bom justamente para reforçar esse lado, de que a comunidade é para todos, não só para quem passou no concurso. Mais uma edição de Reverso fica por aqui. Até a próxima. Você pode acompanhar essa e outras edições no nosso canal do YouTube. Até mais!